Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 28 de outubro de 2011, uma sexta-feira. O verbete é o de número 2098. Ele tem 5 páginas, 46 logias e 19 máximas. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 12 máximos. O tema é veste única. A especialidade é a presenciologia. Definição: a veste única é o uso técnico invariável, uniforme, de dia e de noite, em qualquer local, estação, o ano inteiro, do mesmo tipo de roupa ou vestimenta pessoal, seja quanto à estilística, modelo, talhe, qualidade e cor dos tecidos, criando e mantendo determinado padrão fisionômico permanente, a fim de sustentar melhor a força presencial. A retilinearidade autopensênica expandida para os usos cotidianos. A libertação pensênica por meio da padronização dos artefatos pessoais. A roupagem ou envoltório da pessoa. A embalagem pessoal do corpo humano. O megaconsumismo com roupas do terceiro milênio. O nível definido da personalidade humana, autoconsciente quanto à inteligência evolutiva. O sobrepairamento das ilusões humanas, a seriedade na abordagem aos modos de viver com soma e a infibratura da personalidade transparente e exposta, a eliminação das frivolidades das aparências, a esnobação pessoal aos modismos, cristas da ondas e gritos da moda do momento. Tem muito mais coisa, tem mais de 20 linhas aí, essa parte da fatologia. O paravisual padrão componente da identidade extra. Agora, na argumentologia, nós temos a taxologia, com 20 categorias diversas em geral, para com si ilustre analisar a respeito da veste única. Na remissiologia, dos 15 itens, nós destacamos instrumento pró-saúde, moldura, objeto ajustado, penduricário pessoal e soma. Frase enfática: o mais inteligente para a consciência lúcida é abordar a técnica avançada do uso da veste única como hipótese de trabalho a ser pesquisada quanto à alta evolução interassistencial. Como aborda você a técnica da veste única? Você encontra algum discernimento evolutivo em tal assunto técnico? Eu quero chamar a atenção que esse verbete, eu destaquei aqui na mega análise 30 itens. Agora eu quero lembrar que só de objeto ele fala em 70 tipos. Mas aqui eu vou ler 30. Veste, que também tem a vestimenta e o paraveste. A paraveste, que é o extrafísico. Invariabilidade, padrão, fisionomia, adorno, uniforme, lúcido pensenidade, prioro pensenidade, embalagem, megaconsumismo, modismos, frivolidades. Aí tem o visual, que também tem o paravisual. Caracterização, maturidade, vaidades, personalização, alta apresentação, autodesassedialidade, calçados, acessórios, traje, presenciologia, somatologia, estilisticologia, moldura, penduricários, sobreparamento, adaptaciologia e intrafisicologia. Com isso nós temos aí uma síntese do processo das 5 páginas do verbete. Agora, questionamento. O transtorno da ansiedade de separação tem alguma relação com vidas passadas? Às vezes tem, sim. O filho de uma amiga com 4 anos de idade sente muito medo de ser abandonado pela mãe. A mãe relata que de madrugada já acordou várias vezes com o filho observando-a enquanto ela dormia para se certificar se ela estava viva. Qual a melhor forma de ajudar essa criança? Ela deve consultar um psiquiatra? Não, ela deve consultar psicólogo especializado. Olha aí, a cognitiva comportamental é indicada para esse caso.
Isso aí, às vezes, tem problema do passado, sim, e é preciso de ver. Se o menino tem só 4 anos, é preciso de ver como é que é o ambiente aí. Então, é bom o psicólogo examinar e ver também a família, como é que funciona com ele. O professor já fez uso do pêndulo? Não, eu sou contra esses objetos todos de processo de manipulação energética. Tem algum conhecimento sobre a manipulação que os chineses fazem nas artes marciais ou na medicina usando o Qi? Nesses casos, eles conseguem até movimentar as pessoas só usando a energia. O senhor já teve alguma experiência pessoal com esses casos? Olha, eu acho tudo isso é um processo tradicional, histórico do problema da China. Mas isso tudo é superado pelo discernimento da consciência. Ela não precisa de muletas para mexer com a energia. O processo é energia direta, pela vontade, pela determinação, pela intenção da consciência. De modo que a gente respeita isso tudo, mas eu não uso tudo isso. Eu considero isso tudo como moldura dispensável. Eu chamo isso de muletaria. É a fábrica das muletas. Então aí entra uma porção de bobagem também que eles fizeram para vender no superconsumismo aqui do Ocidente. Por exemplo, além de pêndulo, tem o processo da vela, o cristal, incenso e outras cositas mais. Quanto à interdisciplinologia, a disciplina da penúltima linha é aparenciologia ou aparencienciologia? Não, é aparenciologia, não fica colocando espanhol nisso não. Aqui é a nossa amiga, sabe, a Cris Nevas, ela está querendo colocar aparenciologia. Quanto à parafatologia, o último item, o paravisual padrão, componente da entidade extra. Isso tem a ver com o nível de disponibilidade da consciência para a sua identificação rápida por parte das outras consciências? Sim. Isso dinamiza a interassistencialidade. É muito importante a pessoa sintonizar imediatamente com quem chega. Outro, pela teoria dos 5 elementos, madeira, fogo, terra, metal e água da medicina tradicional chinesa, cada elemento corresponde a um órgão: fígado, coração, baço, pâncreas, pulmão e rins. Tendo também correspondência com uma cor, sabor, sentido, sentimento até a estação do ano. Se o indivíduo tem deficiência da energia do rim, cuja cor é o preto, teria maior gosto para se vestir só dessa cor. Os outros acupunturistas chineses tiveram algum acerto nessa hipótese até hoje aceita? Não. Isso aí é uma coisa muito primitiva, primária, superficial, grossa, rudimentar. Isso tudo está superado. Nós não podemos mais viver com uma coisa dessa, a gente supera. Agora, por exemplo, eu uso branco. Agora, o branco mostra o quê? É limpeza, você tem que olhar mais, porque qualquer coisa ele suja, e mostra higiene dentro do processo. E, ao mesmo tempo, mostra abertura. É tanto quando eles vão falar, por exemplo, sobre o processo da paz, eles usam a pomba da paz. Ela é branca. Então, veja, isso aí é outra situação, o interesse é outro. Agora, eu estudei isso demais devido à minha condição. Eu usava já branco devido ao jaleco de medicina. E também por causa da minha barba, que é tudo branco. Então, isso aí compõe o processo. Agora, tem problema, né? Por exemplo, se eu vou a um enterro, estou de branco, eu mostro que eu estou feliz com enterrar a pessoa. E isso é bacana, porque é mesmo, né? Porque enterro geralmente mostra que a pessoa está numa reciclagem, está mudando de dimensão, isso é importante. Agora, eu não tenho problema com o branco, não. Muito embora tenha os racistas americanos, os pretos, vocês sabem, às vezes nos Estados Unidos, os colored, são os mais racistas que tem. O cara em New York, o preto, que estava dirigindo o carro comigo, táxi, ele entrou para me instigar com esse negócio de eu estar todo de branco. Ele estava contra aquilo. Entende? Agora, foi preciso explicar para ele como é que era, etc. Ele queria saber se eu era brasileiro mesmo. Porque se eu sou brasileiro é outra coisa. Ele já admite. Então eu tive que falar sobre o Pelé, o nome inteiro do Pelé, porque senão ele não admitia. Quer dizer, totalmente racista. Entendeu? Agora, nos Estados Unidos, o que eu encontrei mais racista tem a turma da Ku Klux Klan, ok, mas os pretos são terríveis, aquilo que eles, lá no sul eles chamam de colored. Entende? Eu sempre que eu atendi esse povo como médico, inclusive em Washington, na área de Washington, vários lugares, eu passei aperto lá com esse negócio, não é fácil. Agora, eu já gostava de usar branco há muito tempo.
Agora, com isso você fixa. Agora, precisa ter personalidade, testosterona, não é para qualquer um, e a gente sabe, eu entendo. Eu não quero que todo mundo vá usar branco, não é isso. Eu quero eu mesmo. Os outros, não tem nada a ver com isso. Agora, gente, primeiro fórum de responsabilidade planetária. Ações conscientes e efeitos sustentáveis. Começa hoje. Eu vou para lá, à noitinha para ver. Hoje tem inclusive a palestra do Dr. Juarez Freitas. Então, entende a sustentabilidade e responsabilidade planetária. Nós vamos ver isso com calma. Eu quero dizer para vocês que amanhã nós vamos ter um verbete que é relacionado com eles, que é articulação social. Isso vai ser amanhã, sábado, sobre o processo. Agora, se alguém quiser ver os detalhes, tem muita coisa aqui do fórum. É bom vocês se mexerem, começa hoje, termina depois de amanhã, domingo. Agora, quero dizer para vocês que eu quero agradecer todo mundo que me ajudou, que eu já arranjei o remédio, o Ezetrol. Agora, eu quero agradecer a Isilda, quero agradecer o Jorge, que é aquele das frutas, que arranjou também um monte para mim de remédio. Muito bom. Agora, vou esperar esse povo mandar a fatura para a gente pagar, que ainda não sei como é que é. E tem outras pessoas que arranjaram, inclusive o Pedro arranjou aqui junto com a Socorro. E tem outras pessoas. Agora, todos aqueles que me ajudaram aqui, eu quero agradecer seriamente a ajuda e veja o seguinte, que o online terapêutico é um fato, né? Você pode fazer a terapia através do online. O negócio é de um dia para outro eu consegui tudo. E outra coisa, os médicos aqui acharam, você não vai achar isso, não vai ter jeito. Os remédios que eu acho que eu vou receber, eu já vou ter remédio para um ano. Até lá, a gente estuda o que quer que faz com isso. Não, quanto mais eu tiver, melhor, né? Eu vou acumulando aqui. Agora, outra coisa que eu quero falar para vocês. No domingo, eu já vou trazer aqui um verbete do dicionário violento, junto com o tema do dia, tá certo? O verbete que eu vou trazer, auto-mega-traforologia. São 2 páginas do dicionário. Agora, esse é brabo, eu faço até piada. Por quê? É uma das coisas mais avançadas que eu já escrevi até hoje, junto com os aparadores. Então, no fim, tem um tópico que é o seguinte: legadologia. A propósito, se fosse dessomar agora, esse seria o legado melhor que eu disponho para deixar aos colegas intermissivistas nessa dimensão. Todavia, tudo indica que não é a hora, fica para outra ocasião. Mas agora veja, se eu fosse deixar, esse aqui seria o legado que eu deixaria para essa vida. De tudo que eu escrevi, esse talvez seja o mais sério. Vocês vão ver no domingo, vão ver o que vocês acham. Agora, está tudo dentro dos conformes que eu uso aí, do processo de neologismo e logia violenta. Mas é o jeito para especificar. Lembra-se do negócio dos 15 itens mais sérios? Eu coloquei aí agora apurado. Esse está o máximo. E tem também as consequências, as derivações dele. Então, o verbete serve. Agora, isso é verbete até daqui 2 milênios. Eu estou falando lá que é para isso. Eu mostro por quê. Que é o jeito da gente trabalhar, né? Caminhar, andar rápido. De modo que então vocês ficam sabendo o que é que nós vamos fazer aí nessa história e hoje mesmo o que é que a gente tem. Agora, quero dizer para vocês que no dia 1º, quer dizer, daqui 3 dias, nós começamos com os novos verbetes de vocês, que já vão completar com isso comigo, que são 110 verbetógrafos. Não, aqui ele falou dia 1º aqui, que eles colocaram. O que é? Entrou a mais, é preciso de ver, né? Se eles colocaram ou não, nós vamos ver. Eu só sei que é para início da semana. É dia 2, então isso aqui está errado. Tá, então tá. Deixa eu acertar aqui. Quer dizer que é no dia dos mortos que a turma entra. É isso? E eu não tenho nada a ver com isso. Vocês é que fizeram. Eu estou falando aquilo que está. Tá certo? Dia 2 de novembro, na minha terra, é dia dos defuntos.
Claro que é. Pois é. Então vocês já ficam sabendo, até dia 2. Porque realmente tem um diferente, um a mais. Em novembro vai ter, e em dezembro também nós temos alguns. Né? Tem 2 em dezembro. Em novembro vai ter mais um também. Porque a turma pediu devido ao processo dos eventos. É dia 11 de novembro. Entende? Então esse vai entrar também. Magno Proex, chama. Você quer falar aí? Valdo, Vamos à veste única. na página 37. Você tem uma veste única, que é aquele. Olha só o negócio dele. Dele é impressionante o calçado dele. Não, é sempre calça jeans, então é veste. Mas olha, fala aí para nós. Na parafatologia, segunda linha, o paravisual padrão, componente da identidade extra. Bom, você está aqui falando do visual intrafísico. É o ideal que a pessoa apareça sendo de um jeito para afirmar a personalidade e o paravisual dela com a força presencial. Isso na identidade extra é clássico, é sério, é lógico, é o óbvio, né? Precisa disso. Mas essa veste, ela continua extrafisicamente? Pois é, pela mesma veste. Às vezes. Se você puder fazer tudo igual, fixa mais a sua imagem. Isso é um processo de, vamos dizer, difusão da história. Escuta uma coisa, eu queria te pedir um negócio. Arranja para mim umas canetas amarelas. Essa aqui eu não sei se é fácil. Aquela alemã, né? Tem jeito, a estaedra. Vou procurar, eu vi algum nome. Essa é a melhor que tem, que dura mais tempo. Tem? Não, eu tenho mais uma aqui. Só mais uma aqui. A página 36, fatologia. Sim. Você tem a quarta linha de baixo para cima, né? Sim. Uniforme invariável da consciência a partir da aparência, comunicando a heteroconfiança alheia. Porque quando você vê uma pessoa que ela sempre tem um padrão, que aquele padrão é invariável, ela dá mais confiança a você do que uma pessoa que muda toda hora. O impredictable, o imprevisível, você não confia. Por quê? Pode ser pessoa que vira folha, é a pessoa desorganizada. Entende? Agora, não, aquele que firma, ele não precisa ter tradição ou ser sempre do mesmo jeito, não é isso. Mas a força presencial firme, de padrão, invariável, ela dá força para isso, ela aumenta a energia. Porque tudo isso aqui... Agora, tudo isso eu estudei. Eu já usei, assim, roupa de uma cor só antes. Isso não é a primeira vez minha, não. Como eu lembrava, eu falei assim, não, também vou usar. De outras vidas se lembra? Eu já usei isso antes. Agora, nessa vida aqui... Agora, muitos de vocês já usaram uma roupa só a vida inteira. Por quê? Devido ao processo das iniciações, aquele negócio, o mulherinho só chegava com aquelas vestes de afra. Mas as vestes de em afra. outras vidas isso era... Outras vidas parece que tinha uma variedade bem menor de roupas também. Mas mas isso a turma, quem gosta mesmo, é o que eu estou falando, é o comércio, a indústria, deita e rola, né? Vamos gastar dinheiro. Tem mulher que, se pudesse, só usa o vestido uma vez. E cada dia de uma cor e de uma forma. Tem de tudo, né? No teu caso, essa vestimenta sua, nessa vida, você já existe antes da Conscienciologia, na época do Espiritismo, você já usava assim? Eu já usava assim. Já há muito tempo eu gostava do branco, mas nem sempre eu podia. Então, por exemplo, quando eu fui para a televisão, eu fui lá no marco lá de Hong Kong e fui aonde o Frank Sinatra e o Sam Davis Jr. faziam as roupas. São os americanos que abriram a porta para mim. Então eles fizeram o terno para mim de chamativo, porque eu tinha que chegar aqui, eles iam me chamar para a televisão, eu tinha que fixar, porque eu era rapaz de 30 e poucos anos, e os velhos que apareciam na televisão, os médicos, tudo era de cabelo branco. Então eu tinha que chamar a atenção por alguma coisa. Aí, lá com o Sakurai e em Hollywood, eles falaram para mim o que eu devia de fazer. Eu falei assim, não, se você vai à televisão, arranja um terno. Agora, este Hong Kong é o melhor que tem, é do Mark Taylor, é o alfaiate Mark. Agora, então, paguei uma nota
Os americanos, o primeiro terno que eu fiz lá, até os americanos pagaram para mim. Porque eles me deviam muito favor, achavam que devia, etc. Então pagaram o terno. Agora, teve um terno desse que eu usei durante alguns meses quando instalei meu consultório no Rio. Era super chamativo. Eu chegava lá, não era porque ele era brilhante ou troço de carnaval, nada disso não. Era o tecido. O tecido tinha metal no meio. E ele, o terno do corte dele lá, é de artista de Hollywood. Então eu chamava atenção pelo o aprumo da situação. Aquilo tudo foi de caso pensado. Mas esse terno, ele tinha, não era branco. Não era branco, é isso que eu ia perguntar. Agora, eu já usei aquele linho 120, branquinho, que tem 120 fios, segundo eles, né, em cada centímetro. Eu não contei. Eu não sei se tem mesmo, mas eles falam 120 por causa disso, né? Agora, o linho 120 é muito bom. Linho é uma boa fazenda com processo tropical. Mas não pode ser espesso demais. Esse linho 120 faz calor. Ele é calorento. Então, isso tudo é importante na história. Agora, eu me sinto bem porque o branco, você sabe, ele alivia o processo de calor. O preto esquenta, o branco não, ele ventila mais, é melhor. Então, isso tudo a gente tem que ver. Agora, o que você quer aí, ó, Rosa Nader? Ou professora Rosa Nader, não é isso? Quando você falou que já usou roupa, eu queria saber se foi marrom. E vocês também. Eu só queria saber se foi marrom. Marrom, não, eu sou contra marrom de tudo quanto é jeito. Eu achei que não, só marrom não, tem paciência. Isso é igual aos políticos do Brasil. A usa azul escuro, vocês já viram. É porque a gente vê muitos locais de filosofias, né, que usam marrom, né? Aí eu achei que fosse marrom. Marrom não. Filósofo de marrom. Não é marrom não. Marrom é o Largo do Marrom lá de Macau Povo, né? Marrom, não dá. Agora, ó, vocês que foram pitonisas e pítias, tinham uma roupa só durante décadas, né? Enquanto viveram, né? Enquanto eles deixaram viver, né? Tinha muita roupa igual. Era um Professor, uniforme. São duas perguntas. A primeira aqui na página 38, paradoxologia. Gostaria que o senhor aprofundasse a conduta científica paradoxal. A conduta científica paradoxal é o seguinte, é aquela pessoa que faz pesquisa de ciência, mas ao mesmo tempo ela é paradoxal, porque ela não segue aquele padrão, você está entendendo? Vamos dizer assim, fisicalista do povo. No meu caso, por exemplo, é uma conduta científica paradoxal. Tem gente que não admite nem que eu sou professor. É lógico que eles não admitem que eu também faço ciência ou que eu faço pesquisa. Eu sou um adventício, um freelancer, um aventureiro, um entendido. Vários nomes bonitinhos que já falaram para mim. Né? E eu estou pouco ligando, né? Vamos ver a evolução. Banana, né, professor? Vamos ver quem é que chega na, vamos dizer, evoluciologia, na serenologia antes. Quem chegar primeiro avisou. Que é isso que eu vou falar aqui no domingo, é baseado nisso. Tá, professor, agora sobre a veste única, sobre o verbete, mas uma curiosidade. Quando o senhor adotou o branco, o senhor médico, é um facilitador. Porque para a gente que não é da área médica e sai de branco 2 dias seguidos, vem todo... Você é médica, você é enfermeira, você é psicóloga. Então fica bem... Mas daí, mas manicure. Então fica bem difícil. Se você usar preto, eles vão perguntar se é da igreja católica. Mas isso é ótimo, gente. Padra. Então, quer dizer padra, quer dizer freira. Bem difícil. Isso que ela falou é verdade. Eu queria saber, professor, se otimista. Mas isso é ótimo, isso é abertura. É por ali que você qualquer roupa que fixe qualquer coisa chama atenção, isso é normal. E daí? E a banana? Existe para quê? É uma hora dessa. O que você tem que ver com isso? Você chega para a pessoa e fala assim, olha, eu não estou lançando a moda, eu uso aquilo que eu gosto, eu não sigo modismo de ninguém. Não estou lançando a moda, não quero fazer adeptos. Meu processo não é esse. Certo. E eu queria saber se a cor branca otimiza o trabalho de energia, porque é sempre pedido nos campos, né? Total. Quem já trabalhou com ectoplasmia sabe disso. Totalmente. É o melhor que tem.
de tudo que existe. Até as roupas de lista são piores. Tudo isso influi. Não influi tanto, mas influi uma parte. Entende? Sim. Outra coisa também, roupa muito fechada, grossa, isso tudo influi na questão de ectoplasmia. Agora, o preto é que acumula energia para a pessoa. Isso aí, às vezes, cria problema. O ideal é mostrar o branco que você está aberto para o mundo, para receber ou para enviar, para exteriorizar. O senhor falou que a roupa muito fechada pode dificultar o trabalho, por exemplo. Lá no complementar a gente vai cheio de roupa. Faz mal, pois é, isso aí faz. Porque outra lá coisa, não tem jeito. A roupa muito justa também é negativo. Tanto para o homem quanto para a mulher. Não é ideal. Eu já vi gente, por exemplo, que eu atendia como médico, então você ia atender, a pessoa estava de pijama. Você ia olhar o pijama justíssimo e a pessoa dormindo com aquilo. Que prejudicava até a respiração. Não havia expansão pulmonar. Até pijama. Quer dizer, tem gente que não tem. Falta a cabeça. Entende? Tá bom, obrigada, professor. Você poderia falar mais sobre o Wagner Borges? Por que ele não continuou com a projeciologia? Não, porque ele tem a tendência de fazer o show solo. Ele gosta do processo, é o modo dele. E outra coisa, ele ainda gosta de fazer média com os outros. Ele não entra pelo lado da ciência. Ele entra pelo lado da TACOM, de fazer consolação. Ele ajuda muita gente, ele faz muita coisa, mas tudo ainda é TACOM, é tipo religião. Ele ainda não se abriu para o processo da TARES, não. Por isso que ele não aguentou ficar com a gente, teve que seguir. Ele é um mini dissidente nosso, mas é muito respeitado, faz força. Agora, ele pensa muito nisso. Quando ele encontrou comigo, que eu apresentei até a graça para ele, que eu não conhecia, ele virou para mim e falou assim, pois é, o mercado tem espaço para nós todos. Quer dizer, ele pensa no povo como mercado. Cada um pensa como pode. No único quarto disponível aqui em casa para fazer TENEPS, ficam 2 aves que dormem em gaiolas, mas que ficam soltas durante o dia. Mesmo que elas não estejam vendo o processo, eu posso prejudicá-las ou me prejudicar totalmente. Pelo seguinte, você está aprendendo aves, a gente não deve aprender passarinho, só se for para servir de hospital. Aí em casa, por exemplo, de vez em quando nós temos uma jaula com um passarinho, etc., que está sendo tratado. Quando ele melhora, a gente solta. Agora, você vai ficar com um passarinho preso dentro da sala da TENEPS? Veja aí, o que é um negócio errado? Totalmente errado. Essa serve de exemplo negativo para vocês saberem. Eu não lembro de ninguém nesses anos todos que alguém tenha feito isso. É a primeira vez que eu vejo. Agora, tudo é por causa que às vezes a casa é pequena, não tinha lugar para colocar as gaiolas. Né? Coloca lá. Não, coloque lá, não vai ninguém e tal. É isso. Mas veja, vocês já pensaram, passarinho preso junto da TENEPS, que é um trabalho de libertação de 13 de maio para todo mundo? Se o passarinho que é o bicho que foi criado, que tem liberdade para voar. Quem que é que tem mais liberdade na vida? É o passarinho que voa. É tanto que tem criança que tem mania, né? Que gosta demais de passarinho porque ele voa e chega e quer voar também. Às vezes cria um problemão. Pois é. Falta então é pensionização, não é isso? Algumas vezes o senhor já falou que saiu do corpo durante uma sessão espírita e viu uma movimentação muito grande com o CIEX, entre outras coisas. O senhor poderia nos contar um pouco mais sobre isso? Não. Olha os livros de André Luiz, que ele explica o processo extrafísico lá. Inclusive tem a Dona Ambrosina, que na realidade é uma sessão espírita que ele descreve num dos livros, que é o Chico Xavier. Aquela Dona Ambrosina é o Chico Xavier. Ele descreve lá o Centro Espírita Luiz Gonzaga, de Pedro Leopoldo, na ocasião. Tem no livro de André Luiz. Agora, o caso todo é o seguinte, tem muita movimentação, mas agora tem muita guia cego, eles não conseguem superar a situação. O ambiente nunca é 100% bom, tranquilo, porque é guia cego, não pode falar a verdade, tem muito limite para as coisas, mais do que além da educação. Outro, em Ciclologia, página 37, no ciclo existencial, infância, adolescência, meia-idade, quarta-idade física, não estaria faltando a etapa da terceira idade? Não, porque nós estamos mostrando que a terceira idade e a quarta idade mais ou menos é a mesma coisa.
Hoje, como todo mundo está caminhando para ter mais de 100 anos, isso tudo ficou. Nós já estamos começando a pensar na quinta idade. A quinta idade seria depois de 110, talvez, né? Por aí. Né? Favor comentar os seguintes tópicos. Na página 37, fatologia, final da terceira linha. A dificuldade ou embaraço maior do uso da veste única por parte da mulher de maturidade evolutiva maior. Para a mulher é pior devido às outras mulheres, que a mulher se veste não é para os homens, ela veste por causa das outras mulheres, para causar problema, arranjar, vamos dizer, a briguinha natural, né? Aquele negócio, né? De modo que isso aí às vezes cria problema. A mulher tem que ter mais ainda personalidade que o homem para usar uma roupa só. Quem dá mais problema para a gente que usa só um tipo de roupa branca é exatamente a mulher. Pois é, o homem não implica com a gente, a mulher. Entre mulheres é mulher, é coisa de mulher. Agora, na sexta linha, a presença pessoal catalítica expandida pela manutenção do visual uniforme. É lógico, a presença pessoal, quer dizer, a força presencial amplia e é fixada imediatamente. E na última linha, o fato de o modo da autoapresentação dizer muito sobre a consciência. Sim, pelo jeitão da pessoa você vê. Chega uma pessoa e você vê que a roupa está toda suja, ela é desmazelada. Você vê logo, o nome que ela está usando é porca. Quer dizer, um processo suíno, né? Suínico, né? Está certo. E por aí vai, cada um você vê, pelo jeito, pela roupa, pelo dedo você conhece o gigante. Agora, na página 39, Feminologia, a escritora francesa Amandine Lucille Hollande Dupont, a baronesa de Devon, a pseudônimo da George Sand. O que tem? O que você está querendo? Ela se vestia só de macho. Era de terninho, ela que lançou o terninho, George Sand. É muito interessante. Tem um filme, né, muito interessante com a Mary Robinson, vale a pena ver. Ainda não consigo ver a relação da veste única com alta evolução. Ok, te vira. Acredito que a veste variável, como consta na antonimologia, seja mais apropriada às consciências adeptas da neofilia. Poderia ampliar, por favor, essa relação veste única e neofilia? O processo é o seguinte: a neofilia mais séria é a veste única, que é a coisa nova. A veste variável, isso vem desde a antiguidade. Agora, a veste única, não. Onde é que está a neofilia? É o contrário que a pessoa está pensando. Eu aqui estou lançando a neofilia. Sem querer. Mas, para alguns anos, utiliza as mesmas roupas do mesmo estilo e cor, como se fosse uniforme pessoal. Muitas vezes não pode ser confundido com falta de criatividade. E daí? O que você tem que ver? A pessoa chega para você e fala: nossa, que falta de criação, vamos dizer, estilo, sempre do mesmo jeito. Pois é. Agora, medo de mudança, vovozinha, né? Isso aqui não precisa. Tem argumentos desses que não são válidos. Tem que pensar em coisa melhor. Isso aí tão fraco. Professor, aqui é a Rosa. Na página 36, Fatologia, Sim. Quarta linha de cima para baixo, o senhor fala sobre o paramento das ilusões humanas. Gostaria que o senhor fizesse aí um contraponto com a reciclagem intraconsciencial versus essa veste branca, né? Pois é, a reciclagem intraconsciencial, o que interessa é isso. Você mostrando a brancura da sua... Ô João, está aqui para você. Parabéns, você está bem próximo da realidade. Eu arranjei um pouco mais do que você, mas o seu está certo. Mas o problema todo é o seguinte: a gente mostra o detalhismo da evolução. Uma pessoa que está sempre de roupa branca mostra que o corpo é a máquina fole, o corpo fole que a pessoa está apresentando. Que a apresentação você não precisa de ter a vaidade de chamar a atenção pela cor, ou molde, ou qualquer coisa diferente do seu corpo. Se você tem confiança no seu discernimento, então você dá uma bela banana para o resto. Isso não interessa mais, tudo é moldura. O problema nosso, em matéria de vestimento e apresentação, é ver uma coisa séria: a moldura com o conteúdo.
a forma com a essência, a mensagem que você dá. Então, a minha mensagem é uma só, está fixado, não tem jeito a pessoa fugir disso. Eu sou desse jeito, acabou. Isso mostra que eu tenho personalidade, eu sei o que eu quero, não vou fugir disso. Escuta, ficou ainda a folha aqui para você. Eu coloquei 30 no meu, tá? Eu coloquei mais nada, mas você trabalhou bem. Usou tudo quanto foi objeto, você viu 70 em cima do lance. Professor, mas você entendeu isso aí entendi. Até aí? Então como é que a é? variação de cores, oscilação de moldura, ainda é que a personalidade ainda não se fixou. Está perdendo tempo com moldura, com coisa secundária, entende? Aquilo que é insignificante. Uma coisa só eu te digo, uma pessoa que usa a apresentação dela sempre invariável do meu jeito, ela tem mais personalidade que a média. Eu desafio vocês me provar que não. É o meu caso. Eu acho que nisso eu tenho personalidade, sempre achei. Entendeu? Agora, já vi isso no mundo inteiro. Não foi só aqui no Brasil, não, todo lado. E outra coisa, já debati sobre esse assunto tudo quanto é jeito. Inclusive em universidade, inclusive com a turma da moda. Eu trabalhei com isso. Eu fui a Hollywood, eu vi tudo. Outra coisa, eu fazia plástica. Presta atenção. Você está entendendo como é que é? Eu já fui por todos esses extremos. Agora, tudo ali, ó, você tem que impor a sua personalidade, ser o que você é. E fim de papo. Agora, eu acho que você, minimizando as bobagens, você diminui o envolvimento com tolice na vida humana. Você vai diminuir aquele rolo compressor das inutilidades onipresentes que eu vivo falando. Eu diminui muito com isso. Primeira coisa, eu não gasto tempo com essas bobagens de roupa. Tudo é mais ou menos do mesmo jeito. Eu já sei como é que é, acabou. Meu pijama é branco. Você está entendendo como é que é? Agora, o melhor da história, o meu pijama é branco, tem umas listas também brancas, né? Então, quem arranjava para mim, que é dessa marca lá do Rio, agora eles tiraram o meu pijama de circulação. Então eu perguntei assim, preciso saber o que entrou no lugar. Deve ter um que vai dar mais dinheiro para eles. Que esse meu pijama é o máximo que eles fazem. Eu sei que é bom, porque dura muito, não tem problema, você está entendendo? Isso tem a ver também quando o senhor fala aqui na penúltima linha, fala sobre economia do tempo. Eu estava analisando isso. Quanto tempo que nós mulheres economia do tempo, energias conscienciais, autorreflexões, autodecisões, sobre o processo de turno se expor publicamente. Você economiza tudo. Outra coisa, minha barba. Eu economizo um tempão com isso. Já pensou se eu fosse fazer barba todo dia? A barba não dá problema nenhum. É besteira o povo falar. Você corta de quando em quando e tal, ó. Já está até na hora de cortar, a camisa está começando a ficar maior. Quando ela começa a ficar quadradona, grande, está na hora de cortar. Está entendendo? Agora, tudo isso é economia de tempo. Time. É muito sério o time. Por isso que eu estou falando em investimento intraconsciencial, que a partir desse momento que eu estou investindo, porque eu sempre fui contrária, já falei para o senhor que eu gosto de colorido e tal, mas então não, eu estou pensando as crianças adoram isso, principalmente as meninas, né? Tem que ter a coisa colorida, eterna primavera. Estou crescendo, né? Professor, então eu tenho pensado nesse investimento intraconsciencial na mudança também das cores, né? Sim. Tem a ver, eu acho que mexe muito com o intraconsciencial. Agora, você sabe, a gente respeita, né? Cada um deve seguir aquilo que gosta. Vamos deixar cada um com a sua liberdade. É o direito que a consciência tem. Eu não sou contra os outros, não. Uhum. Na trinomiologia, na página 38, primeiro trinômio, o senhor coloca profilaxia, preservação e longevidade. Essa longevidade, eu queria entender melhor isso. O problema todo é o seguinte, a profilaxia, você se previne. Depois de fazer a prevenção, você preserva, se mantém. Aí você alcança a longevidade maior. Em relação uma coisa depende da outra. Única. É um trinômio que depende do crescendo aí um depende do outro. Sim, mas há uma interatividade, uma interação. É um trinômio que tem interação e crescendo.
Entendi. Mas assim, em relação à veste única, O que tem? esse trinômio em relação à É veste única. perfeito que a veste única fixa o processo. Ah, Dali ele aqui estabelece, Tá. embasa, fundamenta. tá. Você não perde tempo com besteira. As molduras, tira a moldura, interessa a mensagem. Pronto, tudo melhora. É a profilaxia da... Não dá, aqui ó, eu já debati muito essas coisas, É a até profilaxia- fora do Brasil. Não tem argumento contra isso. Não adianta, nunca arranjar um argumento que demolisse o processo da veste única. Até hoje eu não achei ninguém. E olha, são dezenas de anos que eu uso roupa branca. É duro, mas é um fato. Não, eu concordo com o senhor. É difícil para a mulher, o senhor já falou isso, né? Que para a mulher é mais difícil do que para o Não, homem. é né? difícil para a personalidade sem personalidade, seja homem ou seja mulher, em qualquer idade ou qualquer formação cultural. A pessoa tem que ter personalidade, tem que ter estrogênio ou testosterona, seja lá o que for. Tem que ter personalidade para ser assim. Por quê? O tempo todo você vai ter um ponto diferente. Aquilo chama atenção e o povo implica. O povo implica porque quer que todo mundo fique mais ou menos igual para ele não ter que pensar naquilo. Eu não, eu dou um exemplo que chateia o povo. Mas assim, ó, aqui em Foz do Iguaçu eu consigo usar muito branco, até porque para a minha saúde é Mas fundamental. aqui com esse calor que tem, veja bem, um país tropical igual ao Brasil, ninguém pode reclamar de usar branco. Agora, quando eu vou para casa dos meus filhos, eu tenho que botar pelo menos uma calça de cor para eles acharem que eu sou normal, entendeu? Senão eles ficam falando que eu estou lavada, que eu estou não sei Mas o quê. você devia, para eles, você devia de ser os primeiros a dar o exemplo e mostrar a realidade. Ó, sai da sua besteira. Então tá bom. Então, Ó, vou colocar. acorde. É que eu não quero entrar em conflito. Com eles é que você divide dar o exemplo, Então tá a mãe bom, do vou filho, fazer, né? então. Besteira. Deixa isso. comigo, Agora, então. isso é coisa o quê? Árabe. Processo é? islâmico, nada em cima. Você pensou a repressão que ela não deve ter sofrido? Sofreu ou não sofreu Nessa vida? na sua vida? Quando o senhor fala assim, eu entendo assim mais de Olha, ideia. a pessoa às Mas vezes eu já não consigo chegou num ver. certo ponto que ela nem nunca pensou direito naquilo. É. Ela acha um absurdo. Não, eu não sofri repressão. A repressão foi tão grande que ela não percebe, ela não percebeu mais, aquilo passou. É muita gente assim. Gente, vocês querem mais repressão do que a mulher árabe? Ela que sofre mais. Uma burca, a pessoa não aparece nem o olho. É porque nessa vida eu não usei burca não, professor Walter. Né? Assim, da história, ou que o senhor tenha conhecido, quem é que usava essa técnica da veste única, assim, de forma apropriada? Não, assim? eu não vou falar o meu caso, mas eu falo de vocês. Tem muita gente aqui que foi iniciado. Os iniciados sempre usavam uma roupa só. Mas eu, A vestal, por exemplo, sempre era aquelas roupas diáfanas, bonitas, de apresentação, sempre do mesmo jeito. Uma outra coisa, na Igreja Católica, as irmãs de caridade, as freiras, as soros, usam do mesmo jeito. Os padres usam, isso é um uniforme. Você pensar quanta gente aqui já não viveu com uniforme em vidas anteriores? E a turma do belicismo? Hã? E o uniforme? Como é que fica? mas usando a técnica, assim, evolutivamente. Quem que o senhor tem Pois é, não, o exemplos? meu caso foi o mesmo desse. Não é bem evolutivamente, mas energeticamente, energossomaticamente, que é o que eu usava. Mas outras personalidades, assim, o senhor tem mais exemplos, assim? Não, tem gente que já usou, eu já vi muita gente assim. Você encontra pessoas assim, inclusive aqui no Ocidente, nos Estados Unidos. Tem homem que só usa linho de branco o tempo todo. Você já deve ter visto gente assim, não já? Olha lá, o pai dele. Olha lá. Tem um monte de gente que eu conheço, usa só linho, tudo de branco. Pai. Pois é, olha lá. Ou mais vivo, e gente de personalidade. Pode olhar que é gente que tinha personalidade, ou que tem personalidade. Se de ter. Se não tem, hormônio está danado. Valdo, aqui se falou essa questão da mulher aqui que está na página 37, o embaraço, que é na terceira, a dificuldade do embaraço. Aí se pôs O embaraço maior no uso da veste única por parte da mulher de maturidade evolutiva porque maior, essa maturidade devido às colegas dela, às amigas. Entende?
As amigas ficam um tititi. Lógico, faz parte do serviço. Precisa de mudar, não, vão sair para comprar roupa. Ih, apareceram agora umas cores violentas lá na loja tal, e acabou. O negócio é sério. Quando você falou de uniforme, que eu lembrei da China, até na época lá do Mao, eles tinham milhões de pessoas usando o mesmo tipo de roupa. Eu não sei se... Sim, mas é um processo belicista, militar. Mas isso já militarismo faz uniforme, mas, por exemplo, não é bom, por exemplo, uniforme para certos tipos de pessoa. Por exemplo, os dois gêmeos que são criados tudo igual. Às vezes não é bom, não. É bom que eles sejam diferentes na criação. Isso aí já é um processo de educação. Então, por exemplo, fazer os gêmeos tudo, roupas iguais, tudo igual, isso não é bom. Tem que diversificar para mostrar a personalidade de cada um. Mas independente dessa porque senão época, fica tudo num padrão por baixo. Parece que a China tem uma tendência, pelo menos antigamente. A China ainda está muito ainda belicista, né? Tem que melhorar aquilo lá. O nosso amigo Mao Tse Tung ainda não saiu de lá, não, ainda está muito arraigado. Ainda tem muita coisa brava lá. Tem que melhorar isso tudo. Ele ainda foi saudado, mas hoje em dia parece que está mudando lá. Mas o que você lembra da China, existiam vestes também assim. Lá você chegava a usar vestes. Tinha coisa mais ou menos assim, tal, a coisa séria. Mas agora, o problema todo você tem que ver é quando tem recurso e quando não tem recurso. Agora, na Terra, o problema maior que vai acontecer, que está começando a acontecer, é o excesso da demografia, né? Segunda-feira completam 7 bilhões a população da Terra. Isso tudo vai começar a criar problema, não é só econômico. Vai faltar comida, uma opção de coisa por aí afora. Esse negócio vai piorar. E o crescimento... Agora, eu sempre fui favorável ao planejamento familiar. Eu sou favorável que a pessoa renasça, mas renascer bem. Tem que pensar onde, como, porquê. Não é qualquer lugar. Se nós começarmos a colocar tudo quanto consciência aqui, com o corpo aqui, não vai ter lugar nem para respirar. Mas o pior é que o crescimento acontece em países mais pobres. Né? Esse crescimento sempre a corda arrebenta pelo lado mais fraco. E a sociedade ainda é assim. Isso aí é um problemão. Eu tenho pena. Em suas experiências extrafísicas ou contato com outras consciências de outros planetas, como é a veste dessas consciências? A roupa é algo universal? Qual a vestimenta mais avançada que o professor já conheceu? A vestimenta mais avançada que eu já conheci é mesmo o povo que vem com o processo diáfano, assim, e mais ou menos com a brancura de alto nível. Isso é que é. Por exemplo, a minha filha, quando apareceu aí para mim, ela estava toda de branco, toda bacana. Agora está aparecendo assim, uma teenager lindérrima, é uma fada, né? Uma deusa, é qualquer coisa fora de série, o jeito dela. Comigo ela se apresenta assim, mas geralmente ela não faz isso não. Ela vê um pouco diferente para não chamar atenção. Agora comigo ela quis apresentar para mostrar que era ela, sei lá, né? De vez em quando ela faz isso. Então, agora, eu quero te agradecer, viu, que é o Torrezinho que está falando de Valinhos, o caso dos remédios. Eu vou esperar aí, depois ver a fatura e vou mandar o dinheiro para você. Nós vamos mandar pelo banco. Em suas reto-vidas, o senhor já fazia uso dessa técnica da veste única? Em caso afirmativo, eram vestes claras ou escuras? É lógico que era clara. Quais são suas considerações sobre Carl Jung? Quais são os prós e contras de suas teorias? Tem coisa boa, mas tem muita coisa ultrapassada e faltou muita coisa. Ele não entrou no processo da parapsicologia que ele admitia do nível que era. Não teve chance, né? Então, faltou muita coisa nisso. Tinha que ter estudado mais os fenômenos. Ele ficou muito por fora. Fenômeno que eu estou falando são os parafatos, os parafenômenos. Isso faltou. Além de ser um excelente exercício para a tridotação consciencial, quais seriam os outros benefícios de se escrever verbetes? Porque a Enciclopédia da Conscienciologia é o trabalho de ponta do CAEC, que conta com amparadores de alto gabarito? Sim. Olha aqui. É preciso dizer o que é bom para um cara escrever verbete? O que é que ele ganha com isso? Alguém aí quer falar alguma coisa?
Você quer falar alguma coisa disso? Seria bom você falar. Que outros falem, que não sou eu. Que eu já escrevi mais de 2.000, não tenho autoridade aqui para falar, né? Ó, agora, segunda ou terça, vão começar os novos. No meio tem verbete dele. Nos próximos 20 tem verbete dele. Eu acho que, além disso que foi comentado, é bom pensar a longo prazo no processo de autorrevezamento. Então, a pessoa vindo aqui se vinculando a esse grupo, dificilmente nas próximas vidas ela vai conseguir ficar muito distante. Então, aquele gap que muitas vezes nas outras vidas, ou mesmo nessa, ainda pode ter acontecido, em geral, isso tende a diminuir. Então, vale a pena a pessoa fazer o esforço para se vincular cada vez mais. Agora, o processo intelectual de expansão do discernimento é um fato. E outra coisa, a comunicação também. Tem gente que ficou desinibido depois que defendeu o verbete aqui. Em sinergismologia, página 37, poderia ampliar o primeiro sinergismo das várias inteligências pessoais, confluindo com a inteligência evolutiva? Penso que não sou superdotado clássico, porém tenho extrema facilidade de acessar a inteligência evolutiva. Poderia deslindar mais sobre essas divergências nas inteligências? Não, o problema todo é o seguinte: a inteligência evolutiva, ela é construída pela união de várias inteligências. Agora, você sabe, nós podemos aí classificar mais de 10 inteligências diferentes. Então é preciso ver quais são as inteligências que a pessoa usa mais. Agora, por exemplo, a inteligência evolutiva mais avançada, ela tem que ter no meio dela um processo de parapsiquismo avançadinho, para ela alcançar um nível mais avançadinho, mais elevado, mais adiantado, mais desenvolvido. De modo que tem que pensar nisso. Olha bem qual é a qualificação da união das inteligências que criam a sua inteligência evolutiva. Onde é que você tem mais tendência nisso? Olha por aí, qualifique os tipos da união das inteligências, as modalidades que você usa mais. Tive uma projeção onde estavam você e a Graça. Resumindo, no final você me perguntava o quanto me lembrava do CAEC. Eu respondi que pensava todos os dias. Então você me falava que esse era o problema. Interpretei que o problema é eu se ligado há muito tempo no grupo evolutivo que está aí em Foz, mas ainda não fui morar aí, apesar da vontade. Pergunta 1. Era realmente você ou outra consciência plasmada em você? Olha, eu não sei, é preciso ver com calma, eu não me lembro, possivelmente podia ser alguém. Pergunta 2, como é que funciona essa questão de tempo no extrafísico, já que a projeção foi por volta das 8 horas da manhã, e nesse horário todos que participaram da PC já estavam sendo acordados? Pois é, isso aí eu preciso ver se você teve mesmo projeção ou o que houve. Às vezes foi algum processo de algum amigo extrafísico que deu uma mensagem para você, alguma coisa nesse sentido. Olha, projeção é uma coisa lógica, tudo baseado em parafatos. Não pode ter nada que seja irracional ou ilógico. Pensa bem. Agora, o que tem mais por aí não é projeção, é semi-projeção, consciente. E às vezes tem também projeção pesadelar. Então a gente tem que examinar isso tudo e ver como é que funciona. Sim. Duas questões. A primeira, na página 36, na fatologia, no meio da 4ª linha. O senhor pode falar esse profissionalismo? O profissionalismo na evolução consciencial. Quer dizer, é a relação com a veste, É isso aí, com a veste, a manifestação social, o problema da força presencial do profissional dentro do seu círculo de relações. É o processo da sociologia. Tá. Sociologia dentro da evolução consciencial. Tá. Aí entra o problema político, seu, etc. Tal. Meu? Meu, só seu, meu, meu. Né? Meu nosso. De todo mundo, né? Mas nosso. Mas o seu não, o seu é categórico. Né? Categórico. Que mais? Pois é, o que fazer? A mesma questão que Lenine perguntou. O problema é alcançar a evoluciologia e depois a serenologia. Isso é que nós temos que fazer. Tá. Agora, qual a outra pergunta? A outra questão é na página 37, na codigologia. Código. Anulação
como é que é essa anulação dos códigos sociais sectários sectário? expressos nas vestes. Sim. Por exemplo, tem uma porção de código social sectário. Por exemplo, as amigas lá da Rosa Nada, que se veste aqui, tampa a cabeça e tampa aquilo tudo lá. Isso é um problema sério. Não é isso? Não, ou senão, o processo daquele político que vai tudo, né, emperequetado, enfarpelado, com a roupa toda escura, a gravata também séria, e você vai lá na mesma solenidade, tudo de branco na frente dele. Eu já tive em lugar que está todo mundo praticamente de preto, só eu de branco lá no meio. Tudo isso. Depois da fotografia, eu apareci no meio. Entendi. Tá. Aí o cara veio me perguntar, eu falei assim, não, isso é reflexo da minha barba, que é branca. É isso que deu. Tá, muito obrigada. Professor Valdo, É. eu queria voltar aí a minha repressão aí, porque tá bom. eu estava aqui escrevendo aqui, ó, o que eu lembrei, assim, que eu não podia fazer quando era menor. Aí eu tenho que lembrar, tenho que contextualizar primeiro, porque eu morava numa cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, e lá tinha a tal da igreja tradicionalista, e meu pai era muito amigo do padre. Então, por aí só vê que... Então você já tinha uma certa assim, libertação. Aí o que acontece? Já tinha uma escotilha de fuga, que chama isso. Que não era do meu... Por isso que talvez eu não identifique muito bem a coisa do árabe com esse negócio de... Porque, por exemplo, as minhas amigas todas... eu me lembro que a gente tinha que sair né, para rodar na praça, que nem só fala, né, que a gente ficava rodando ali. A praça da Quermesse, então, que assim, toca lá o piquenique trágico. As minhas amigas aí tinham que sair de casa, né, com a roupa abaixo do joelho, chegava na rua, elas enrolavam assim. Eu saía também, mas eu não precisava de fazer isso, eu nunca liguei para isso, entendeu? Pois é. Então, assim, mas isso não era por causa do pai árabe, era por causa da situação da igreja. Mas eram as suas amigas. Né? Aí, por exemplo, tinha um vizinho meu lá que as meninas não entravam escondido do pai. Então, eu via muita relação, assim, sabe, de coisas meio doidas, assim, na cidade do interior. Agora, o que acontece comigo? Por isso que eu tenho que ver, porque eu tenho que entender esse negócio da minha repressão aí. Na minha casa, a gente tinha uma casa de praia, então 3 meses a gente passava na praia, 3 meses, e o resto do tempo lá em São Fidélis. E lá em São Fidélis a gente não podia usar short, mas na praia podia usar short. Então, meu pai não deixava, por exemplo, usar biquíni, podia só usar maiô. Essas coisas aconteciam. Sei, mas isso não era... Então, isso que eu acho que não era coisa de árabe, entendeu? Na igreja não podia não podia entrar de alcinha, nem podia usar roupa curta. Então agora tinha que botar. Conta. Essas coisas eu sofri de repressão. Você foi em alguma mesquita nesse período? Não, meu pai, minha família é maronita, é religioso, é católico. Sei. É tudo contra maronita. Então não é muçulmano, não. Entendeu? Não. Então, assim... Quer dizer que você escapou de muita coisa. Quando eu fui visitar... Não sei se ela escapou de tudo, mas ela escapou de muita coisa. Aqui em Foz do Iguaçu, quando a minha filha esteve aqui para visitar a mesquita daqui, que eu fui entrar na mesquita, aí eles me obrigaram a botar aquele véu assim. Eu cheguei a colocar, aquilo me deu um nervoso tão grande, eu tirei e fui. Eu não visitei a mesquita. Lá, você teve que colocar o véu. Mas eu não entrei, a minha filha entrou, eu não entrei não, eu fiquei lá fora esperando. Então não precisava ter posto o véu. Não, mas eu cheguei a botar. Eu cheguei a enfiar aquilo assim que eu queria... Eu cheguei a colocar, aquilo me deu uma aflição tão grande, eu tirei. Eu falei assim, não, eu espero vocês lá fora. E aí elas entraram, viram lá, não aconteceu nada com elas, mas comigo eu não consegui. Aí eu fiquei lá do lado de fora. Então, assim, eu reconheço que tem coisa aí, mas nessa vida... Você é rebelde. Pois é. Mas aí quando o senhor fala isso que é da família árabe... Isso é bom. Agora, por exemplo, o que eu acho que teve de repressão é na forma de pensar. Então, assim, não tinha essa discussão de ideia, nada disso. Já tinha assim, um corpo de ideias já formado. Pois é, não. O dogma. Então, isso eu concordo com o senhor. Por exemplo, é a verdade absoluta. Não pode escapar daquilo. Eu dizia assim, que a minha mãe sabia tudo que era certo e que era errado. Eu nunca sabia aquilo. Então, quando eu pensava comigo, não, quando eu tiver 18 anos, eu vou saber o que é certo e o que é errado. E aí eu não ligava para aquilo, né? Porque eu não concordava com aquele certo e errado dela. Quando eu cheguei com 18 anos, eu casei com 19, né? Então,
eu continuei sem saber o que era certo e o que era errado. Só que assim, entendeu? Aí eu fui passando para frente. Você está sabendo alguma coisa? Acho que depois que eu conheci a Conscienciologia, é que eu comecei essa coisa do o que é melhor para todos, a cosmoética, aí comecei a melhorar um pouquinho. Mas assim, a fraternidade. Eu nunca fui. Saiu da etnia. Eu nunca fui amoral, mas assim, eu não sabia o que era certo e errado. Então, essa questão de cabeça é que a primeira vez, quando eu comecei a namorar o meu ex-marido, né, eu tinha 13, 14 anos, ele me deu um livro do Bertrand Russell para ler. Foi a primeira vez que eu vi que alguém discutia que podia ter uma coisa que não existia certo e errado. Aquilo para mim foi uma coisa assim, uma abertura de caminho. Então eu comecei a ver que tinha alguma realidade, é igual aquela fábula do Platão, né? Tem alguma coisa fora desse mundo que é diferente. Mas assim, eu acho que é mais... Professor. O mito. Eu acho que é uma coisa assim, mais de mental soma, assim. Não há dúvida que de tudo é roupa, mental soma. Eu não sei tudo se é. E, professor, usando mental soma, a etnia e o patronímio pessoal, quando vieram com o véu, ela podia dizer, nada disso. Você pega tudo, etnia, patronímio. Sabe aquela coisa que o senhor de vez em quando comenta assim, minha mãe criou a gente assim, criança nunca tinha razão. Nervoso de criança era falta de palmada. Essas coisas, isso eu acho que reprime, né? Então, assim, a gente brigava na escola, ou a professora, por mais que a gente falasse que a professora estava errada, a única coisa que me aconteceu, assim, de salvaguarda, até comentei com a Dulce ontem, que eu fui salva, foi na minha alfabetização. Que eu fui salva por um aipim cozido, que a minha mãe botou numa aula particular, e aí para aprender a alfabetização, né? Que eu era muito pequena, tinha tido paralisia infantil, que eu não podia ir para o grupo, aquelas coisas de superproteção. E aí eu estava lá, e eu não conseguia aprender a ler de jeito nenhum com aquela professora, que ela fazia um método completamente diferente, esquisito. Isso eu me lembro. E aí um dia ela botou um aipim assim para comer, e eu não quis. Eu vi o outro comendo, aí ela enfiou o aipim na minha boca, assim, de qualquer maneira. Aí aquilo eu falei com a minha mãe, que eu não queria voltar mais lá, e ela me tirou de lá. E foi a minha salvação, porque aí ela me botou em outra professora particular. Viva o aipim, hein? Tá vendo como é que a mandioca tem valor? Mandioca tem valor. O que eu falo sobre a mandiocologia? Eu vivo falando sobre a mandioca. E aí, quando ela me botou em outra professora, a outra professora, eu não me lembro o método de alfabetização dela, mas ela me alfabetizou em 6 meses, eu aprendi a alfabetização, aprendi a ler e escrever, primeira série, já estava podendo ir para a segunda série já estava indo para a segunda série. Então, assim, aí eu fui salva, porque como eu tenho dislexia, eu estou estudando negócio de dislexia, se eu tivesse continuado naquela primeira professora, ia ficar aquele caso assim, tadinha, teve paralisia infantil, ficou doentinha, não aprende a ler, não aprende a escrever, entendeu? Sim. Então, assim, eu ia ser uma pobre coitada. Mas aí essa sorte eu tive. Então, a minha mãe ouviu pela primeira vez, na hora certa. Você estudou, sua inteligência se abriu. Agora, eu queria falar para vocês que quem sai da cidade e vem para o CEEC, tem uma plantação de mandioca aí. Mandioca é a salvação da lavoura. Vim de lá para cá, está do lado direito. Macaxeira, o aipim, vocês podem escolher à vontade. É a salvação da lavoura, de minha Agora tem uma plantação que eles estão refazendo. Mas aí, até bonito. E é da mandioca boa essa que eles estão plantando aí. Voltando para a repressão, professor Waldo, eu estou escrevendo livro Autodesrepressão Consciencial. Eu não consigo acabar ele por causa disso. Eu não consigo medir ainda, sabe, o tipo de repressão minha por causa de ser árabe. Eu não consigo fazer essa... Porque, para mim, eu vejo tanta repressão em volta. Aqui mesmo, algumas pessoas dizem que era obrigada a comer as coisas. Eu nunca fui obrigada a comer nada. Entendeu? Então, assim, eu não sei o que é que o senhor vê assim, de repressão de ser árabe. Sim, mas de ser reprimida, eu reconheço. As suas amigas e colegas árabes que era assim. Você não. Você escapou, não é isso? Parabéns a você. Não. Você arranjou asas. Mas assim, que eu fui reprimida, eu reconheço vários pontos. Agora, de ser reprimida por causa de ser árabe, isso que eu não consigo, entendeu? Eu não consigo ainda ver. Agora, de qualquer maneira, tinha repressão, do jeito que você fala da sua mãe. Não, tinha repressão. Sempre. No interior, sempre tem. Sempre tem. É difícil a repressão. A pessoa escapar da repressão. Às vezes é muito difícil. Eu tive algumas rebeldias assim, importantes. Por exemplo, o padre não deixava a gente ir ao circo. Porque no circo era perdição, era aquilo outro.
E eu era da igreja, né? Lá, frequentava a igreja. Aí eu preferi sair da igreja e ir para o circo, entendeu? Porque eu adorava o circo. E aí essas coisas assim eu consegui fazer. E nesse caso, por exemplo, só para você entender, a minha mãe não interferia. Eu falo muito da minha mãe que meu pai viajava muito. Você saiu do espírito e caiu na brasa. Você não foi à mesquita, mas foi à igreja. Fui à igreja, não. A igreja eu fui. Eu fui da cruzada, aquela de fita amarela. Então, catava dinheiro para o pai. Você sabe fazer o Padre Nosso, tudo? Não, professor, eu cantava na igreja, eu passava aquela sacolinha. Você sabe ajoelhar direitinho? Tá? Sabia, hoje em dia não dá mais. A genuflexão, terrível. Valdo, você já tinha falado alguma coisa hoje, deve ter sido da monja, tua filha, mas o serenão em geral, como que ele se apresenta das vezes que se encontrou, a vestimenta? Não chama atenção para nada disso, não. A força presencial, a hora que ele quer, é o problema da força presencial. A energia, a parapsicosfera dele é que chama atenção. Muda tudo, o nível. A força da consciência que é o negócio mais sério. Mas tudo é moldura, besteira. A vestimenta deles é normal? Ou tem alguma... Depende do que é, como. Entende? Eles às vezes aparecem igual aos outros mesmo, para ficar igual, para não chamar atenção. Ou quando eles aparecem... Dentro do processo vamos dizer aí, o anonimato, quanto mais ele ficar igual aos outros, melhor. Né? Mas talvez ele ia perguntar, no anonimato, talvez ele nem use uma roupa comum. Assim, se eu fosse serenão, eu não estaria de branco totalmente o tempo todo, porque ia chamar atenção, eu teria que explicar isso tudo. Ia dar problema. E eu estou usando o meu branco enquanto eu posso, né? Enquanto pré-serenão... Sei lá se amanhã eu viro o serenão aí, daqui 2 milênios que eu estou falando aí no bebê. Daqui uns anos você já... Sei lá, né? Vamos ver. É? Marrão. É. Chimarrão. Tanto a cor como o outro. O marrão e o chimarrão não vale a pena. Eu vou falando para você, o chimarrão. O marrão, por exemplo, lá do Rio Grande do Sul é o chimarrão. O Valdo, ele vai falar lá. Vai. Mas o que é? O paravisual da personalidade extra, como que é isso? É importante manter também ou varia muito? Quem faz a personalidade extra são as pessoas que são assistidas com CIEX, com CINS, etc. Agora, com o tempo, se você fixar aquilo, você vai ajudá-las mais. Você intensifica a sua possibilidade de interassistencialidade. É a mesma lógica, em tese? Óbvio. Óbvio. Mas não teria... Fatos para fatos. E no caso do revezamento, no seu caso, tem relação já, Zé, Valdo? Tem. Tem gente que sabe disso tudo. Sempre tem relação. Esse caso aí funciona. Agora... Nós temos que estudar tudo isso mais ainda, né? Porque essas coisas estão muito novas, ainda o povo tem dificuldade ainda de admitir, entender. Não é fácil. São esses fatos que eu vivo falando aqui. Agora, isso que eu vou trazer aqui no domingo, esse verbete, que é o nome, aqui o nome é enorme. Automegatraforologia. Tá certo? É isso tudo. Que é para a gente chegar num processo para ver o nível dos passos da evolução, para onde nós vamos. Então, isso é importante pensar. Professor, segundo a autoexperimentologia, então, no caso, analisando em cima desse refinamento até chegar à cor branca, a consciência ela tem que passar, então, realmente esse processo anterior das cores. Porque, digamos, quando ela retornar... Não, mas ela querendo ou não, ela passa por isso. Pois é. Isso aí é o óbvio. Agora, a diferença é a pessoa usar uma veste única. Isso é que é a novidade. Sim, mas eu falo... O processo evolutivo está na veste única. Professor, eu falo na questão da autoexperimentologia, de sentir, né? Porque a consciência, enquanto em evolução... Aqui, ó, todo mundo passa por isso. Não exalta o processo de... supercores, cinemascope, technicolor, que isso é bobagem. Não é por aí. Pois é, quando ela vai ser serenão, ela vai ter que
tanto vai fazer se ela colocar branco, colocar a cor que ela... porque ela tem uma experiência adquirida, né? Mas isso é outra coisa. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: eu usando o branco, eu sou sempre um ponto de interrogação que faz o povo pensar, para mudar. Isso já é Tales. Os amparadores me provaram isso por A mais B quando eu comecei a usar o branco definitivo. O megafoco assistencial. É lógico. Você chama atenção, você fixa um ponto. É um nó gordo. Cria problema. Ah, entendi. Tem muito mais do que... Muito mais sério. Isso aí, dentro do meu livro, que eu não sou serenão, eu faço o que eu posso. Sei. Puxo o básico para minha sardinha, faço aquilo que eu posso. Não é? Agora estou entendendo. Faço as minhas. Ô, professor, você sempre apresenta assim uma técnica, você tem sempre várias técnicas para fazer as pessoas pensarem. Então você, por exemplo, usa branco, que vai fazer... Usa barba. Isso. Agora, com isso, eu fixei uma personalidade. Agora, veja, isso é um tipo. Agora, isso é aquela turma que você trouxe aí, que tinha um povo que estava fazendo a entrevista comigo, filmando, que a pessoa falou assim: não, aqui o maior ator que tem aqui é o senhor. Eu queria falar que eu estou dando aula, eu falei: não, o senhor é o maior ator que tem aqui, de todo mundo. É a dona que entende isso, ela falou isso, agora 2, 3 meses aí para trás. Então, veja, isso é que é a coisa mais séria. Eu vi isso muito cedo na minha vida. Então, essa é a minha pergunta. A hora que eu saí bem lá para dançar no tablado no meio da praça, com 10 anos de idade, e todo mundo queria que eu caminhasse com aquilo, eu falei assim: não, eu tenho tendência para isso, eu preciso saber. Agora, veja, eles me pegaram, eu tinha morrido, fazia aí uns 30, 40 anos, quando eu era dançarino, mexia na história junto com o cigano. E eles me colocaram para dirigir a quadrilha no meio da praça. Só menino, tudo estudado, os melhores que tinha, de melhor apresentação, tudo maquiado, tinha até pontinho na cara assim, ó, e chapeuzinho na cabeça, aquele negócio todo. E eu fui dirigir aquilo, foi um sucesso, né? Agora, veja, era a vida. Do saltimbanco. Agora, professor, mas a minha pergunta é: essas técnicas que você usa para fazer tares, essa tare subliminar, vamos dizer assim, como é que a gente desenvolve isso na nossa realidade? O problema é você pôr isso em tudo que você puder, o tempo todo, seja onde for, ininterruptamente. Pensa nisso. Então, uma avalanche na sua vida, tares. Tudo que você fizer, você pensa na tares. Você vai escrever, pense, o que é que eu vou esclarecer com isso? Você vai conversar, o que é que eu vou esclarecer com isso? Você vai fazer qualquer coisa, o que eu vou esclarecer com isso? Então, por exemplo, eu tenho um esclarecimento mudo a hora que eu visto branco, caladinho, a hora que eu ponho a barba. Tem muita gente que vem conversar comigo, aí começa já a interlocução, através do fator desencadeando a minha presença. Agora, quem está na chuva é para molhar, foi sempre o que eu pensei. Se eu estou nisso, por que é? Vamos me enfrentar, seja o que for. Por que é que eu não faço uma coisa definitiva, ininterrupta? Foi o que eu fiz. Lá no fundo, eu não me arrependo de nada, pelo contrário, isso tem me ajudado demais. Comigo, todo mundo já sabe como eu sou, né? Ele é desse jeito, acabou. Entende? Há uma definição dentro do processo. Eu não sou vira-folha. Você já deve ter percebido. Essa definição é preciso de ter. E por isso que eu chamo o processo todo de personalidade. Se não tem, a pessoa não aguenta. Ser diferente no meio dos outros, você pode ser chamado de patinho feio. Não é assim? Precisa de saber. Agora, patinho feio, eu branco, no meio de um monte de gente preto, tá danado, tá? Quem é que é o patinho feio? Então começa por aí. Agora, e aí professor, vem quanta piada. Insira essa realidade aí dentro daquele contexto que a gente falou de Maxi Proex grupal. Pois é. Pensa bem como é que é.
Agora, você tem que olhar o seguinte: aonde você está? Com quem você tem relacionamento? Qual é o contexto? Qual é o polo pensante? É por aí que a gente tem que examinar tudo. Você lembra, por exemplo, aquilo que eu conto, a hora que eu estava fora do corpo, minha mãe pediu: não apareça lá para o homem, que ele é da época lá dos processos de feudalismo, ele lembra de você. Aí eu mudei tudo, apareci com as roupas todas, aquelas felpudas grandonas, sabe? Tudo lá para ele ver como é que era. Aí ele me reconheceu. Quando eu fui pegar meu avô, 22 anos depois que eu tinha dessomado, eu apareci, remocei, etc. tal, apareci mais ou menos do jeito que era. Falei, o meu apelido para ele: vovô, sou eu, é o Zuzu, olha aqui. Foi assim que ele começou. Até que... Agora, você veja bem, hein, como consciência, um negócio desse, como é que é bravo, o problema do mental soma, como é que é terrível. É o paracérebro. Agora, no seu caso, o Zuzu foi o rapport com o seu avô, né? Você cria rapport com as pessoas, vamos dizer assim, cada pessoa é um ponto, ou você tem alguns padrões? Cada um é de um jeito, sempre você não pode cada um de um jeito. Agora, por exemplo, às vezes você está numa equipe, aí é diferente, você está uma série deles. Então, você vê a média que você pode acertar ou ajudar. Então, você usa aquela média do grupo que está ali, a equipe que está lá, a turma. Isso tudo tem que ver. Agora, quando o negócio é individual, acabou. Por isso que aqui o povo vem falar comigo, às vezes, vem 2, 3 pessoas. De vez em quando eu falo assim, não, ela vai ficar aí sozinha porque ela quer conversar. Porque tem os processos íntimos, pessoais, diferentes. Aquilo é diferente. Eu também vou usar uma interlocução específica para aquele caso. A da casa é de um jeito. É assim a vida. Eu pensei não só na interlocução. A interlocução, sim, que tem que ser bem individual no caso daquela pessoa, né? Mas eu estou pensando, assim, elementos de rapport que você conscientemente cria, porque você cria elementos de rapport com as pessoas que eu já vi. Eu vejo, mas aí é a parapsicosfera que dá os hints, as insinuações, é que dá alguma indicação como é que você entra, a parapsicosfera. Agora, ó, tem caso, isso aí varia muito. Tem caso que eu vejo uma pessoa, ela acabou de chegar. Eu olho para ela, vejo a parapsicosfera, eu começo a ver quem é que ela foi até na vida passada. Na hora, assim. E outra coisa, isso tudo comigo é comum, e eu ver coisas mais profundas. Raramente eu posso abrir o jogo de tudo. A maioria eu estou inibido pela circunstância. Entendeu? Eu tenho que puxar o freio de mão o tempo todo. Às vezes dá vontade, mas não dá jeito. Então você tem uma vida de bastidores, do ponto de vista mental somático, muito forte. Agora eu penso que quem tem mais isso é serenão. É óbvio. Então a vida dos bastidores mental somática, a vida mental somática de bastidor. A gente tem que saber conviver com isso o tempo todo. Professor Valdo, qual é a repercussão depois da dessoma de uma pessoa que consegue fazer a veste única? Seja branca, seja qualquer cor, mas principalmente branca. Eu vou aparecer de branco nas coisas, né? Aí o Zéfiro vai aparecer. Não, mas o senhor já tinha essa aparência antes de ressomar agora. Mas Tô agora, assim, aquilo por exemplo, varia infinito, porque às vezes eu vou num lugar e eu preciso mostrar como é que eu era para aquelas pessoas que estão lá. Eu me transfiguro na hora. Estou falando assim, uma pessoa que não tem uma identidade extra ainda, que não tem uma característica física, assim, ou parafísica, né? Aí vem para essa vida e consegue fazer essa técnica da veste única. Quando ela dessoma, tem alguma interferência nela, assim, depende, essa? Né? Varia, depende do que ela vai fazer, se aqui tem interesse, como é que é, qual a força que ela tirou disso, se ela entendeu bem o processo, qual a vantagem que tem, isso aí varia infinito. Vai variar, então. Precisa ter aí discernimento para ver o que a pessoa vai fazer. Meu pai tem 75 anos e aparentemente não tem nenhum problema físico. Mas após os 70 anos vem perdendo peso e ficando mais franzino. Em consequência,
da perda muscular da idade. E comumente caminha bastante, mas nos últimos anos vem aparecendo algumas pequenas enfermidades. Nesse momento ele sente dores em uma das pernas, que atribui a perda muscular e as caminhas que ele faz. A boca inflamou sem causa aparente e uma semana atrás teve uma súbita pressão com febre inexplicável. Pensei até que fosse ataque extrafísico por causa da minha tenepse. O senhor ou algum tertuliano pode me dar uma dica de como ajudar? Eu gostaria de levá-lo a algum nutricionista, mas ele não aceita a ideia. Então pensei em suplementos proteicos, mas sem exagero, como esses comumente vendidos para praticantes de exercício físico e o suco de ar de kiwi. Estou no caminho certo? Olha, o melhor que você faz não é isso não. Se você puder, arranje um personal trainer para seu pai, para melhorar o processo das pernas, que é o ideal, porque ele, do jeito que é, ele precisa disso. E junto com isso, tem que ver, não é só um nutricionista não, é dar um check-up nele geral. Isso é que você precisa. Com 70 anos, ele precisa, está com 75. Outra coisa, quando a gente chega aos 70, começa a bater pino, e começa do dedão do pé para cima, é o hálux. Então, principalmente do joelho, começa a criar problema para a pessoa. Olha bem isso aí. Então, a primeira coisa, tinha que arranjar um personal trainer para melhorar o processo das pernas dele. Então, vê no médico, por exemplo, você pode andar numa esteira aeróbica, isso seria o ideal. Agora, arranja um local adequado com a esteira aeróbica, um local que ventila, onde tem uma televisão para ele ficar, para sair do som da esteira aeróbica, para ele pensar no que está falando na televisão. Arranja para ele os exercícios na hora que tem um programa que ele gosta de ver na televisão, que ele anda e vê a televisão, aí ele distrai. Isso ajuda. Agora, junto com isso, só andar na esteira ainda é pouco. Seria bom de fazer exercício tipo calistênico, abaixar, suspender, mexer com os braços, com as pernas, tal. Isso tudo é importante. Um personal trainer técnico, profissional, pode ajudar muito nesse caso. Agora, junto com isso, tem que ver a dieta dele, fazer um check-up. 70 anos, a pessoa tem que ser virada do avesso. Homem e mulher, é hora disso. Olha bem como é que é o processo dele, por exemplo, com o banheiro. As relações com o banheiro nessa idade, elas são importantíssimas. Isso de modo geral que eu estou falando. O que você está fazendo é muito superficial. Tem que fazer essas coisas que nós estamos falando, que é melhor. Se você está querendo que seu pai viva mais. Que tipo de problema uma pessoa que usa preto pode ter? Acúmulo de energia? Pode, ela se defende mais, mostra se ela é frágil, por exemplo, aquilo mostra, às vezes pode ser até covardia, que ela está se defendendo o tempo todo, em vez de se abrir para o mundo, ela está se fechando. Isso tudo tem que olhar, mas isso, depende da pessoa, né? Tem que examinar, tem gente que nunca pensou nisso. Para ser bastante objetivo, gostaria de saber se seria possível receber uma aplicação de arco voltaico, pois acredito estar com alguma espécie de bloqueio energético no corona chakra. O que sinto é uma sensação constante de uma presença, como é que é aqui? Energética no topo da cabeça, alguns sintomas como pontada na região e dores episódicas, às vezes também sensações de aquecimento, além de outros. Tendo essa razão que recorro a vocês. Tenho ótima saúde e posso garantir que as sensações não são problema do corpo físico. Bem, isso seria possível? Estou em São Paulo e caso haja alguém que vocês saibam poder ajudar, me peço o seu contato. Do contrário, voaria até Foz do Iguaçu. Vai lá em São Paulo. Quem é que está aí com os telefones de São Paulo? Fala aí para nós, para ele. Procura aí em São Paulo esse endereço que ele vai dar aí agora. Fala bem alto e repita aí 2 vezes, tá? Estou com o telefone aqui do IPC São Paulo. Quer falar, Anísio? Fala aí. Bom, IPC São Paulo, telefone, o código 11, telefone 3287-9705. 3287-9705. Telefona para lá que eles vão te dar as dicas, o que você deve fazer, como é que é. Gostaria que o senhor comentasse fatologia, 5º parágrafo, a infibratura da personalidade transparente e exposta. Aqui que nós estamos dizendo é infibratura, quer dizer, a personalidade da pessoa, para ela ser
transparente e se expor publicamente o tempo todo. É isso aí que nós estamos chamando a atenção. Justamente a veste única define o testosterona da pessoa, a testosterona. Consigo, em minha cadeira e com os olhos fechados, ficar imóvel quanto tempo quiser, conseguindo também perceber a transição dos estados de consciência, voltando à vigília por vontade própria a qualquer momento. Porém, as percepções ficam aos estados e as sensações do corpo, não consigo me projetar. Poderia dar algumas dicas? O melhor é o senhor ler o livro Projeciologia com calma, escolher as técnicas e seguir as técnicas. Projeciologia, o nome do livro. Considero aprender a aprender, um assunto prioritário, pois estudar de maneira inteligente, economizando tempo e produzindo melhores resultados, tem sido algo que vem me dedicando desde a faculdade. Vejo que a escolha da especialidade conscienciológica tem relação direta com o domínio de determinadas habilidades de estudos, trafores. Poderia comentar sobre isso? Escreverei um artigo e estou escolhendo um tema de verbete relacionado a isso. E penso que escrever um livro se ninguém tiver abordado esse assunto. Você está tudo certo, entra por aí, tudo bem, vamos nessa. A gente tem que mostrar aquilo que a gente sabe. O primeiro livro, geralmente, ele é mais autobiográfico que os outros. Com relação a quando o senhor vê a parapsicosfera da pessoa e pode ter uma retrocognição da pessoa. Por exemplo, se o senhor vê a pessoa pela primeira vez, mas ela tem sido uma personalidade que talvez biografada, mas que o senhor não conheça. Quando é que o senhor se aprofunda naquilo ou deixa para lá assim? Não, aí depende do que a gente quer com a pessoa, o que ela está fazendo ali, eu vou fazer assistência, o que é o caso. Precisa de ver, né? Qual a relação que a gente tem com a pessoa no momento evolutivo. Aí dependendo do que é que a gente vai ver. Mas, por exemplo, aí o senhor não sabe... Por exemplo, eu às vezes vejo uma coisa aqui e isso é mais raro, é exceção. Quando então tem aquela coisa, vem até um amparador e fala assim, não, vai lá no hospital e atende a pessoa. Eu saio daqui e vou para o hospital. Ó, o Pedro aí tem me aguentado aí com essas coisas. De vez em quando nós vamos ver a pessoa diretamente para ver como é que é. Tudo depende do que é, de que modo. Agora, a gente está aqui para o que deve e é. Eu sou uma espécie de pessoa que trabalha no pronto-socorro 24 horas. Entende? Eu estou de plantão o tempo todo. Mas assim, digamos que o senhor diga, vale a pena, mas o senhor não sabe quem é, mas tem alguma intuição. Não, isso não me interessa. Eu também não fico escrutinando ou fazendo a prospecção ou a sondagem da pessoa para ver quem é. Agora, então, quando aquilo vem espontaneamente, é porque o negócio é sério, é para ajudar a pessoa. Entende como é que é? Agora, depois de 60 anos de praia, você sabe tudo que você pensar já aconteceu. Você não tem mais dúvida, não há mais impasse, não há dilema, não há conflito a respeito de nada disso. Tudo isso já foi superado. Você já vivenciou antes. É muito difícil acontecer uma coisa nova comigo. Novíssima. Não tem. Tudo você já viu. Ainda mais aqui, você sabe, né? A humanidade é mais ou menos a mesma, né? As necessidades são as mesmas, há milênios. E ainda os próximos milênios, nós vamos ter muita coisa ainda. Então, o processo é ter muita paciência, saber repetir para melhorar, fazer reciclagem. Agora, falando nisso, o senhor acha que mudaram, desde a época do Centro da Consciência Contínua, a massa lá, e a massa hoje, as necessidades, o que mudou das nossas necessidades de lá para cá? Mudou o processo meio datário, né? Hoje eu tenho esse nível que eu posso estar falando essas coisas e vocês entendem. Quando eu comecei era tudo primário, você tinha que falar o ABC, era uma cartilha. Hoje não, eu já falo nos tratados. Entende? A coisa é muito diferente. Você pensa bem, quando eu fiz o Projeciologia, a primeira edição, eu falei numa linguagem Chan, para todo mundo entender, linguagem de Tacon. Depois, na outra edição, eu já reformulei e coloquei dentro da TARES. Você veja bem como é que é. É o jeito. Você vai ter que... Outra coisa, eu tive que esperar
algumas dezenas de anos até lançar as coisas, estudar com calma, ver como é que era. Outra coisa, a primeira coisa que eu fui fazer, Centro da Consciência Contínua, lá em casa. A diretoria do Centro da Consciência Contínua era o meu bolso. A gente mandava livro para o Brasil e o mundo. A média era quase sempre 21 obras, eu mandava, era uma mini biblioteca, com um monte de instituição. Tudo escolhido. Mas assim, e o pronto-socorro do Esse pronto-socorro sempre teve. Mas agora, hoje é muito mais forte, maior. Outra coisa, nós temos muito mais, vamos dizer, instalações melhores no pronto-socorro que eu tenho hoje. Né? Todo ele, o nível é outro. E outra coisa, o elenco, você está entendendo? Do pronto-socorro é outro também, extrafisicamente. Eu nunca vivi com tanta gente extrafísica positiva como hoje. É a melhor fase da minha vida. Entende? Agora, veja, valeu a pena. Eu estou colhendo aquilo que eu plantei. Até um certo ponto é isso. Eu semeei muita coisa, agora estou começando a colher alguma coisa. Mas agora é muita coisa. Se você não tiver cuidado, você fica soberbado com isso. Isso te envolve. É preciso ter cuidado. Tem que ir com calma. Agora, é engraçado. Eu fico só pensando na vida, né? Isso que eu falo, por exemplo, de eu viver sozinho hoje. Tem muitas horas sozinho. Eu vivi do jeito que é. Eu comecei assim na minha adolescência. Agora eu voltei. Quer dizer, eu estou na segunda infância, ou na segunda adolescência, nesse sentido. Eu acho estranho. Mas é bacana, você está entendendo? Você trabalha muito e produz, você fica só ali em cima, você não tem diversificação, não há, você está entendendo? Desvio. Isso é impressionante. Mas agora é muito material, porque com o tempo você começa a criar muita coisa e não dá para concluir. A acabativa fica. Então, eu nunca também tive tanta acabativa por fazer, por acabar. Você está entendendo que não tem? O número de pastas que eu tenho, eu nunca consegui na minha vida tanta coisa. Você lembra quando nós começamos lá no processo do holociclo, que eu queria ter aqueles negócios de fazer? Teve uma vez que eu arranjei 350, lembra daquele negócio? O que eu tenho hoje no particular já está começando a chegar nesse nível, sem as outras coisas, só eu. Então, por exemplo, o tanto de verbete que eu tenho em pastas separado, isso tudo é um problema para mim. Verbete que eu estou falando é enciclopédia. Pelo meu cálculo, lá só na minha mesa tem mais de 100, que eu preciso escrever, está lá. Agora, antes não era assim, você está entendendo como é que é? Agora, tudo é acumulação. Agora, por quê? Eu tenho mais assistência, estou mais gabaritado para estar escrevendo as coisas, estou mais experiente, já tenho mais visão da coisa, ando mais rápido com isso, tenho uma visão, a cosvisão maior, enfim, o traquejo aumentou. Aumentando o traquejo, há uma produção maior. Havendo uma produção maior, é difícil, porque exige uma acabativa maior. Você fica mais exigente, você quer saber de mais detalhes. E outra coisa, eu estou escrevendo em cima de 2.000 verbetes que eu já escrevi. Eu não posso repetir aquilo que eu já escrevi. Isso tudo exige você ver outras áreas. Agora, o pior da história, chegou nesse nível, vem eles aí, quer dizer, extrafisicamente, e me incentivam a fazer um dicionário. Então, eu estou começando tudo na estaca zero de novo, com esse dicionário. Entende? Vocês vão ver as duas páginas que eu já falei, aqui é a terceira vez que estou falando hoje. Domingo a gente vai trazer para vocês verem. Examina bem como é que é. Inclusive eu coloquei aquele processo da mega análise em cima. A média que tem, no mínimo, daquilo que é o essencial, é 2 ideias e um terço por linha, em 2 páginas. Entende? Depois de feito, eu fiz o levantamento hoje, agora na hora do almoço, só para ver se eu estou bem. De vez em quando eu dou incerta, para ver se eu estou caminhando certo, para ver o nível. Agora é lógico que isso que eu estou escrevendo, a maioria vai ler isso a primeira vez e não vai entender nada. Vocês vão entender, que está cheio de elogios, de neologismo, de condições, tudo assim.
Quer dizer, tudo tipo pílula de vida do Dr. Rossi. Pequenino, mas resolve. Está entendendo? O negócio é que é de propósito. Agora, o processo hoje, que eu olho, é a qualificação. Eu nunca olhei tanta qualificação das coisas como atualmente. Por isso que eu olho esses detalhes que você vê. Às vezes parece que eu sou burro, não parece? Eu sou exagerado. Quem vai ver isso a primeira vez fica meio chocado. Não, é muito detalhe. O que é que ele quer ver com isso? Não é? Tudo tem sua razão de ser. Eu não jogo energia fora, à toa. Tudo tem sua razão. Hoje você está começando a compreender isso aí. Agora, por exemplo, você já está começando agora a entender os chamativos, aquele que é o singular, o essencial para fazer o megafoco. O de hoje, por exemplo, você fez lá 19 para 20, mas na verdade tinha 30. Entendeu? Mas o que você fez não estava errado. Já estão no caminho, você já começou aí. Mas tem que ver isso muito, não é fácil, não é para qualquer um. Tem que fazer muitas vezes para a pessoa admitir o negócio. Agora, fazendo uma comparação, hoje em dia o senhor está com tudo mais otimizado, mas está com muito mais trabalho, e muito mais acabativo. E antes mas o trabalho que eu mesmo crio. Entende? E outra coisa, eu sou capaz de fazer tudo mais rápido. Antes eu demorava muito mais a fazer um verbete, a ver uma coisa, a ter uma visão de conjunto. Hoje não. Agora, antigamente, digamos aí, há, não sei, 10, 15 anos atrás, tinha um instituto, tinha a parte administrativa lá no Rio, toda uma vida mais cheia de imprevistos, vamos dizer assim, né? Como é que o senhor diz que era a sua organização lá, que tinha muito mais imprevistos, muito mais extra-pauta? O tempo todo eu nunca deixei de pesquisar. E as pesquisas que eu fazia mais, inclusive no exterior, era vendo fontes bibliográficas das coisas que eu estava pesquisando. Então, por exemplo, se você pensar nas minhas viagens, eu tirava proveito disso. Enquanto o povo ia lá para alguma coisa lá secundária, eu estava fazendo alguma pesquisa calada em algum lugar. Sempre foi assim. Então eu sei aproveitar o tempo. Agora veja, isso eu aprendi na universidade. Que eu não tive mocidade igual aos outros, eu não vivi com a família nem nada, eu vivi isolado dentro de um quarto na universidade, trabalhando e estudando o tempo todo, ano após ano. Minha juventude toda foi assim, dos 12 anos até os 20 e tantos. Isso aí me colocou com o passo certo. Eu sei mexer com isso, eu sei trabalhar sozinho, eu sou capaz de fazer uma opção de coisa sozinho, coisa que os outros não gostam. Por exemplo, tem gente que não gosta de fazer ginástica sozinho, ele tem que arranjar uma equipe ou fazer um esporte para ele fazer ginástica. Eu não preciso disso. Eu não preciso de nada em matéria de incentivo. Se eu decido, eu faço. Isso tudo eu aprendi já nessa vida, nesse corpo, na época da adolescência. Isso me ajuda demais até hoje. Agora, eu não posso prescrever essa receita para os outros. O ideal é a pessoa, na fase da mocidade, viver com a família. Você está entendendo? Mas para quem tem cabeça, o ideal é viver sem, para poder estudar mais. Foi o que aconteceu comigo. Então isso aí é uma coisa totalmente anormal, tudo fora da regra. Agora, a coisa que me deu mais trabalho nisso, tinha um problema muito sério. Era o problema das namoradas e das mães, das moças que queriam fazer o casamento, o negocinho do casamento. Isso aí era um problemão, porque o rapaz estuda muito, ele é um bom partido da história, ele mostra que o futuro vai ser bom, de modo está aí a minha filha, então nós temos que dar um jeito, vamos arranjar um almoço, jantar para ele, quando é que é o aniversário dele, o que é que falta para ele? Ele vive sem família, nós temos que ser a família dele. Quantas famílias, quantas mamães chegaram para ser minha família? Você está entendendo? Anos e anos. Agora, isso começou aos 12 anos, mas fixou mesmo a partir dos 14 e foi até aos 20 e tantos, que é a fase mais crítica da vida da gente. Teve coisa que eu passei aperto. Uma vez me deu cachumba, me criou problema, eu sozinho daquele jeito, no meio daquele montão de gente, aluno, professor, serviço. Aquilo não era ambiente para estar doente. Era um problemão. Todos esses problemas eu tive que superar.
E outra coisa, uma fase dessa, eu tive 2 anos que eu trabalhei sem ganhar dinheiro nenhum. Então eu tinha que comer as coisas que estavam lá, que era lá da área do povo, que era o dono do educandário, a família. Passava uma fome danada, porque o cara crescendo sem parar, morrendo de fome. Agora aí, como eu tinha aqueles laboratórios, tem uma coisa que eu nunca pude esquecer. Foi o dia que eu fui ver no altímetro e comecei a comparar como é que eu estava crescendo, porque minha roupa começou a ficar pega-frango, sabe? A ponta da calça ficou no meio da canela, né? Sabe? Não, entende? É o pega-frango que eu chamo. Agora aquilo, então eu fui tratar. Então veja, de 1900, mais ou menos de novembro, outubro de 1947, até mais ou menos fevereiro e março de 49, eu cresci 1 centímetro por mês, no altímetro. Então, por exemplo, isso me deu uma ideia fantástica, depois de eu saber o processo de crescimento perante a odontologia, a medicina, o crescimento do povo. Você está entendendo? Agora, aquilo é impressionante. Eu medi mês a mês. Uma fome danada. Você está entendendo? Você crescendo daquele jeito. Não é fácil. Agora, era muito esquisito. O problema não era só a coisa. Não posso esquecer nunca. Teve um período desse que eu fui na minha terra, passei uns dias lá que eles me deram umas férias para ver minha mãe, aquele negócio todo, meus irmãos e tal. Aí eu cheguei lá e achei tudo baixo, que eu tinha vários centímetros que eu estava acima daquilo quando eu saí de lá. Então eu olhava tudo por cima, eu falei, não, mas essa janela, vocês abaixaram a janela? Você está entendendo? Mas não era, é que tudo era pequeno mesmo, eu é que era baixo, você está entendendo? Agora, isso foi impressionante, durante uma temporada. Foi mais de ano, foi mais ou menos uns 15 para 16 meses. Eu cresci 16 centímetros. Agora, tinha um altímetro, porque eu tinha um laboratório, tinha aquilo tudo, eu media tudo, sabe, todo mês. Tinha o dia certo, tudo. Agora, eu já tinha muita organização, muita disciplina em tudo que eu fazia, e tudo fazendo pesquisa. Eu queria saber e anotava tudo. Isso me ajudou demais. Então eu criei o hábito de ser assim, você está entendendo? Investigar tudo, querer saber de tudo, ver como é que é tudo, isso aí ajuda. Agora, a gente aprende até hoje, né? Por exemplo, essa semana eu aprendi, a terapêutica online funciona. Eu falei ontem, hoje eu já arranjei o remédio, quer dizer, esse negócio é o máximo. Se tira partido dessa situação, né? Online, isso é impressionante. Eu já tenho os remédios todos que eu estava precisando, de um dia para outro, 24 horas. Sendo que o próprio Eduardo, que estava aí, ele tinha dificuldade com isso. Ele falou, vai ser difícil arranjar isso. Está vendo? Eu superei o processo, arranjei a solução. Eu vou ter aí, possivelmente, esse aí, 6 meses eu já sei, mas é capaz de ter 1 ano de remédio. Isso vai ser o máximo. Contra o colesterol. Entende? Eu poderia mudar o remédio, mas eu não quero, porque você mudando o remédio, eu tomo vários remédios junto, isso aí, uma coisa articula com a outra, cria problema. Se eu estou indo mais ou menos bem, vamos nessa. Agora, eu preciso de fazer mais exercício, esse que eu estou falando aí das pernas, eu tenho feito. Eu não estou andando só na esteira, de vez em quando eu estou fazendo mais exercício com as pernas. Calistênica, que na minha idade é um problema. Você vai realmente definhando, sabe, a barriga da perna, sabe, o processo vai embora mesmo, se não tiver cuidado. E como eu não ando também tanto, é mais aqui dentro, etc. tal, isso aí também é problemático para mim. Então tem que andar mais na esteira, etc. Agora eu ando na esteira, do jeito que eu estou, não sinto nada, eu estou com a forma em dia, sai bem. Se deixar, ainda quero andar mais, mas não pode, por causa do processo da cocaína do corpo, né? A gente tem que superar isso aí, você tem que dar conta. Porque se deixar, você ainda quer andar mais. Entendeu como é que é? Acha pouco, parece que o corpo ainda está querendo mais ainda. Agora, eu faço também o banho atlético, isso também me ajuda. Entendeu? É sempre um jeito. Agora, ó, não tem saída. Depois dos 70 é aquilo que eu estava falando aí com a turma. A pessoa tem que olhar, não tem jeito.
A melhor coisa que tem depois de 70 é dar um belo banheiro para a pessoa. Que é uma das coisas que ela vai usar mais. Entendeu? O banheiro. O banheiro, ele começa a ter um outro sentido para a pessoa depois de 70. Homem e mulher, hein? Vocês não escapam disso, não. Olha bem. Gente, eu agradeço muito vocês, então, hasta amanhã, né? E os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 51 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais e 23 perguntas online. Hoje não tivemos votação em virtude do verbete especial para amanhã do Fórum de Responsabilidade Planetária. Agora com vocês o Márcio sobre o Fórum, a Alzira vai falar sobre os fundamentos da conscienciometria e a Sandra sobre eventos do CAEC. Boa tarde. Hoje, então, nós teremos a abertura do primeiro Fórum de Responsabilidade Planetária. Gostaria de reforçar o convite. Inclusive, nós temos uma novidade. Na noite de hoje, com a palestra do professor Juarez Freitas, nós teremos também o lançamento do livro e um coquetel para todos. Então, a parte da noite de hoje está aberta ao público em geral, de forma gratuita. E a partir de amanhã, então, as pessoas que quiserem participar, elas podem inclusive fazer a inscrição lá no Discernimento ou no próprio CAEC. Começa, pessoal, às 20 horas a palestra, a abertura. Pedimos para que as pessoas que queiram fazer a inscrição ainda para o evento cheguem um pouco antes. A partir de 19h30 será feito já o credenciamento para aquelas pessoas que vão participar do fórum como um todo, tá? Então fica aí o convite, todos vocês já estão aí com bastante informação. Os detalhes do fórum estão no site www.responsabilidadeplanetaria.org, tá? E resumindo, nós teremos então praticamente 30 palestrantes, pessoas especializadas em temas da sustentabilidade e também pessoas que vão fazer então a interlocução entre o tema da sustentabilidade e a própria conscienciologia. Vale lembrar que várias autoridades já estão confirmadas e vão participar do evento, como, por exemplo, a secretária de Educação do município de Foz do Iguaçu, o secretário de Serviço Social também do município e várias outras autoridades. Então, hoje à noite, aguardamos todos vocês aí para a abertura, então, do primeiro Fórum de Responsabilidade Planetária. Obrigado e até lá. Olá, pessoal. Gostaria de convidar as pessoas que têm interesse em fazer as suas pesquisas, suas autopesquisas na sua intraconsciencialidade, na questão de equalizar a autoimagem, identificar trafores, trafares e trafares, identificar também ou desenvolver a questão da auto e heterocrítica através de um campo bem conscienciométrico, que é o Fundamentos da Conscienciometria. Este curso inicia-se no dia 6/11, agora de novembro, aos domingos à tarde, das 15 horas às 17h30. Inscrições na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidar para os eventos de final de ano no CAEC. Será a imersão na parapercepciologia interassistencial. Então, todos vocês vão poder participar do Fórum da TENEPS e também de 3 cursos de campo, 40 manobras energéticas, que é a teática energética, fazendo parte do seu dia a dia. A despeticidade. Se você admite a possibilidade de atingir a despeticidade ainda nessa vida humana, então inscreva-se para este curso. E também o acoplamentário. Esses cursos irão acontecer a partir do dia 19 de dezembro até o dia 1º de janeiro de 2012. Então vocês poderão participar de todos esses cursos fazendo uma verdadeira imersão. Maiores informações no CAEC, na recepção do CAEC, ou pelo telefone 45 3525 2652. Obrigada. Lembramos a todos que amanhã teremos o verbete Articulação Social. A especialidade é intrafisicologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.